Ok, pessoal, então boa tarde. Nós vamos continuar com a mesma dinâmica das aulas passadas. Eu vou ficar um pouquinho com a minha câmera desligada por conta aqui da minha conexão, que não é tão boa. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem aí interferir, colocar no chat, né? Podem falar que a gente vai explicando, tá bom? E aí, nós estamos no nosso último encontro da nossa disciplina, Introdução à Teoria Geral da Literatura, né? E nós vamos trabalhar com os assuntos concernentes à unidade 3. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, novamente, o nosso plano de trabalho, para deixar tudo muito consolidado. Bom, nós temos na unidade 3 alguns assuntos que são os gêneros literários e a periodização literária, o tempo e o espaço, autores e obras importantes. Isso tudo que a gente vai trabalhar aqui nessa periodização literária, a gente vai fazer um pouco superficial, porque o foco de vocês depois é aprofundar os estudos dentro da literatura inglesa. Né? Nós vamos falar aqui do palco da literatura brasileira, só trazendo um pouco desse panorama, porque a gente tem como características similares. Né? O realismo daqui, aqueles autores que se encontram na estética realista, eles assumem características similares em todo o mundo, digamos assim. Então, por isso que a gente vai tratar isso e depois vocês vão tratar mais especificamente dentro da literatura inglesa. Ok? Bom, os nossos objetivos estão aí, né? Estudar o que são os gêneros literários, como eles se relacionam na construção do texto e perceber que há uma divisão didática, né, desses estilos literários, né? Então, o que eu queria que vocês prestassem bastante atenção no momento do estudo de vocês, que vocês lessem o texto Gêneros Literários, que está disponibilizado na plataforma, assim como o texto Periodização Literária, né? E a gente tem como o texto complementar, literatura complementar, a gente tem uma elegia para o cânone do Harold Bloom, onde ele faz uma discussão bastante concernente a respeito do cânone literário. Né? Então, vocês vão ler isso aí. Aí, mais uma vez, eu reitero a necessidade de que, à medida que vocês forem lendo, vocês vão também fazendo uma resenha desses assuntos, né? Até porque fica mais fácil para depois você tirar alguma dúvida. E lembrando que no final da disciplina precisa que vocês façam um relatório, tá? Ao fim da aula de hoje, eu vou conversar também um pouquinho a respeito desse relatório, só para reiterar e tirar possíveis dúvidas. Então, tudo esclarecido aí sobre o que a gente vai tratar aqui nessa nossa unidade, né? Com relação às atividades, nós temos aqui na unidade 3 duas atividades. Nós vamos ter a atividade 2, né, que é referente aos assuntos da unidade 3, e nós vamos ter uma atividade ENAD. O que é essa atividade ENAD? O ENAD é uma prova que é feita ao fim do término do curso, né, para que vocês possam, a gente possa sentir, né, eu falo a gente, mas quem faz isso é o MEC, né, que possa sentir em que nível vocês estão, né, se de fato foi aproveitado os assuntos, se eles foram consolidados, aprofundados, aí vocês vão fazer uma série de questões. Então, nessa atividade ENAD que eu preparei, são 5 questões sobre todos os assuntos que foram estudados durante a nossa disciplina, desde aqueles assuntos primeiros lá da unidade 1 até o que a gente chegou aqui na unidade 3, tá? Então, aqui na unidade 3, nós temos essas duas unidades. Então, assim, antes da gente prosseguir para a explicação desses assuntos da unidade 3, eu queria saber de vocês, né? Eu acredito que aqui na sala nós já tenhamos tanto os tutores como também os discentes, se vocês têm alguma dúvida a respeito ainda de alguma atividade que vai ser desenvolvida na unidade 1 e na unidade 2, se está tudo tranquilo, se a gente pode prosseguir. Tudo tranquilo, né? Ninguém respondeu aí, ninguém falou nada, então qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, tá, gente, sobre alguma atividade dessas duas unidades, vocês podem falar, tá bom? Então, nós vamos dar início à explicação do nosso conteúdo aqui da unidade 3. Então, a nossa disciplina Introdução à Teoria Geral da Literatura. Vamos lá para a unidade 3. Então,
como primeiro assunto, nós vamos trabalhar com os gêneros literários, né? Pessoal, os gêneros literários são diferentes dos gêneros textuais, né? Os gêneros textuais é quando a gente consegue materializar um determinado texto em uma determinada função. Os gêneros textuais aí remete muito a Aristóteles, foi ele que começou a pensar a respeito disso. Platão também pensou sobre isso na sua República, no seu livro chamado República. Mas é essa definição que é apresentada por Aristóteles no livro A Arte Poética que vai consagrar esses três gêneros que a gente conhece, né? O gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. É muito importante frisar para vocês que as características que são presentes em um deles não significa que a gente não tem em outro. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui um texto com características dizendo que a gente pode dizer que esse texto é de um gênero lírico, a gente não pode dizer que ele não pode ter características do gênero dramático, por exemplo, ou características do gênero épico também. Então, há uma mescla, né, desses gêneros, há uma mescla dessas características. Da mesma forma como a gente pensou na unidade 2, quando a gente falou a respeito das funções da linguagem, quando eu disse para vocês que existia uma predominância de uma função em relação à outra, a gente também pode pensar nessa questão de predominância quando a gente está analisando um texto e a gente diz que esse texto é predominantemente um texto literário lírico, né? Que faz parte do gênero lírico. Então, a gente tem características que predominam. Não quer dizer que esse texto que faz parte do gênero lírico não pode ter alguma característica do texto épico, por exemplo. Então, passando assim grosseiramente a respeito do tema, o que seria essa lírica? Esse gênero lírico corresponde a um conjunto de características, né, que a principal característica que faz menção ao gênero lírico é a subjetividade. Né? Então, a subjetividade é que vai marcar o gênero lírico. Então, o gênero lírico é marcado pela subjetividade, é marcado pela expressão dos sentimentos humanos, em especial o amor, o carinho, a amizade, né? E esse amor, esse sentimento humano, é claro que ele vai ser permeado e que ele vai percebido em um gênero épico, por exemplo. Quando a gente lê Ilíada e Odisseia, que são textos compostos, escritos no gênero épico, mas ali também nós temos a expressão de uma subjetividade, nós temos a expressão de um sentimento humano sendo passado. Então, por mais que predomine o gênero épico naquele texto, nós também temos essa subjetividade sendo passada, então nós temos marcas do gênero lírico. Ficou claro isso, pessoal? Então, não há uma exclusividade dos gêneros, se assim a gente pode dizer. Há uma predominância de características de um determinado gênero. Então, no texto onde predomina e que a gente diz que o gênero é lírico, nós temos aí como principal característica essa subjetividade, essa representação do sentimento humano, tá? Que também, como eu disse, é percebido no gênero épico, já que o gênero épico, ele tem como principal objetivo retratar, relatar esse heroísmo coletivo, os grandes feitos desses homens, que são homens reais ou não. Se nós formos pensar, por exemplo, em Os Lusíadas, de Camões. Em Os Lusíadas, nós temos um texto poético que é marcadamente um texto no gênero épico, onde a gente tem ali o relato do heroísmo de um povo que simboliza Portugal, que foi em busca de novos territórios, né? Que houve aquele desbravamento do mar, né? Então, há sim ali um coletivo, uma figura de um herói, mas essa figura desse herói, desse heroísmo que é coletivo, ele é marcado também por um sentimento, né? Por uma emoção humana. Então, ali predomina o gênero épico, mas também nós temos características do gênero lírico, ok? Então, nós já temos aí a diferença, gente, entre dois gêneros, o gênero lírico, né, aquele que é marcado pela subjetividade, pelos sentimentos, a gente consegue perceber isso claramente nas poesias, nos textos poéticos,
E o gênero épico. Que é o gênero épico? É aquele gênero, aquele texto que tem como principal objetivo relatar esse heroísmo coletivo, os grandes feitos que podem ser de homens reais ou de homens imaginários e que pode simbolizar, sim, um imaginário coletivo. Agora, o gênero dramático, nós temos uma característica que vai distingui-lo. Por quê? Porque ele também é um gênero onde os textos são escritos para serem encenados, para serem representados. Então, nós temos aí no drama, nós temos aí no gênero dramático, dois lados de uma mesma moeda, que é a tragédia e a comédia. Né? Que nós vamos ver que existe uma diferença entre tragédia e comédia, mas que tanto tragédia e comédia são dois lados da mesma moeda, que é justamente o gênero dramático. Então, pessoal, esses são os três gêneros que Aristóteles, na sua arte poética, desenhou e que até hoje essa distinção ela é concebida e ela é aceita. Tranquilinho aí, pessoal? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Bom, gênero literário, aliás, gênero lírico, né? O gênero lírico vem de lira, né? Que era aquele instrumento musical que era semelhante a uma pequena harpa, e isso a gente está falando lá da Grécia Antiga, né? Que era tocado para acompanhar a declamação de poemas, né? Então, antigamente, lá na Grécia Antiga, então nós tínhamos os poemas sendo recitados, ao fundo nós tínhamos também a harpa, né? Aquela música que simbolizava, que melodiava aquela expressão escrita. Então, esse lírico vem dessa lira, né? Então, o gênero lírico é a manifestação do eu, é a manifestação dos sentimentos, o quê? Pessoais, né? Fala de emoções, de estado da alma. O conteúdo da poesia lírica não é um mundo objetivo, real, palpável, né? Mas são os sentimentos que são provocados nesse leitor. Então, a gente tem aí, quando nós falamos de gênero lírico, nós falamos muito do sentimentalismo, né? Daquilo que o homem no sentido amplo da palavra, ele pode trazer, colocar através da sua palavra, dos seus sentimentos. Então, esse mundo subjetivo é a matéria da lírica, né? Mesmo que haja aí algumas descrições, que haja aí algumas narrações, nós temos também o sobressair, aquilo que mais importa, que mais fica evidente, é justamente as impressões que determinadas paisagens, as impressões que determinados acontecimentos exercem naquele ser humano e ele consegue exteriorizar assim seu pensamento. Eu vou ler aqui para vocês um poema, um trechinho de um poema chamado Dispersão, do Mário de Sá Carneiro, que é um poeta português, para vocês perceberem claramente essa questão do gênero lírico. Diz assim: perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida, um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã, nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim, feito ontem. O domingo de Paris lembra-me o desaparecido que sentia comovido os domingos de Paris, porque um domingo é família, é bem-estar, é singeleza, e os que olham a beleza não têm bem-estar nem família. O pobre moço das ânsias, tu sim, tu eras alguém, e foi por isso também que te abismastes nas ânsias. A grande ave doirada bateu asas sobre os céus, mas fechou as saciasas ao ver que ganhava os céus. Como se chora um amante, assim me choro a mim mesmo. Eu fui a amante inconstante que se traiu a si mesmo. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro, não me acho no que projeto. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada.
tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela perdida. Assim eu choro da vida, a morte da minha alma. Então, você percebe que nesse texto aqui do Mário de Sá Carneiro, a gente tem a manifestação de um eu, de um sentimento bastante pessoal. Né? Esse eu lírico que a gente precisa diferenciar do autor, o autor é aquele que escreve, né, esse texto, que no caso foi Mário de Sá Carneiro. O eu lírico é aquele que transpõe esse sentimento, é aquele que vivencia essa experiência que é passada através da poesia. Então, a gente tem aqui um texto claramente onde vai predominar, né, onde vai ser composto pelo gênero lírico. Nós temos a expressão de um eu lírico que a gente percebe claramente que é um eu lírico que está disperso, que ele está confuso, que ele não se sente completo. Ele diz que se perdeu dentro de si porque ele era labirinto, é como se ele não se compreendesse, é como se ele percebesse que aquilo que ele está vivenciando agora não faz parte daquilo que ele vivenciou antes, ou ele nunca imaginou pensar aquilo, ou ele nunca pensou ver, vivenciar. Então, a gente tem aqui um eu lírico que está disperso, que não tem uma unicidade, né? Que está em uma constante fragmentação de uma identidade. Ele até diz que, no final, ele diz, eu não perdi a minha alma, mas eu fiquei com ela perdida. Então, é alguém que não se acha, é alguém que está disperso, é alguém que luta contra si mesmo, contra os seus pensamentos, contra o que ele vivencia. Então, aqui nós temos um exemplo de um gênero lírico, onde um texto é marcadamente predomina as emoções, os estados da alma. Entenderam, pessoal? Vocês conseguiram perceber essas características aqui dentro do texto? Então, o gênero lírico é aquele texto onde vai predominar a manifestação do eu, dos seus sentimentos pessoais, da sua subjetividade, né, das suas emoções, da forma como alguém consegue perceber uma vivência e consegue expressá-la através de palavras. Então, é isso que corresponde ao gênero lírico. Então, vamos prosseguir. O gênero épico. O gênero épico ele é feito em versos, em um longo poema, que é o que a gente chama de epopeia, né? Ressalta as excelentes qualidades de um herói, protagonista de fatos narrativos ou maravilhosos, né? Por que eu coloco aqui fatos narrativos? Não, perdão. Fatos históricos ou maravilhosos? Porque, se vocês lembram que eu falei anteriormente, na epopeia nós temos aí feitos heróicos de homens que são reais, que podem personificar algo que de fato aconteceu, ou fantasiosos, é o que a gente chama de maravilhosos. Então, a epopeia, que é essa narrativa primordial, é essa narrativa que vai ser enfatizada dentro desse texto, é justamente o feito heróico, né? Aquilo que aconteceu, que vai realmente exaltar as qualidades desse herói. Por exemplo, se você já tiver assistido, até mesmo assistido, aquela série que fala sobre Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, ou então aquela da Xena, você consegue perceber claramente que ali nós temos uma epopeia. Nós temos ali uma narração, né, de fatos e onde são enfatizadas as características de um herói, que ele é o protagonista daquela série de enredos, de atividades, de ações que acontecem, mas sempre enfatizando as suas características como um herói, como aquele que consegue salvar toda uma situação. Ali, claramente, pessoal, é um texto que faz parte do gênero épico, ok? Entendido? Aí você pode me perguntar, professora, mas ali também eu consigo perceber a manifestação de um sentimento humano. Consegue. Nós temos, sim, características de um gênero lírico, mas não é predominante. O que vai predominar são as características da epopeia, as características do gênero épico. Tranquilinho? Então, as epopeias, elas surgiram na civilização ocidental, como eu já tinha dito, nessas 3 obras básicas, que são Ilíada e Odisseia, né? Do Homero, e a Eneida de Virgílio. Dali, a partir dessas 3, nós temos aí várias epopeias que começaram a surgir. Inclusive, gente, lá no arcadismo, nós temos também algumas expressões disso. Os poetas árcades, eles também escrevem longos textos em versos, onde eles vão, sim,
trazer a figura de um herói, né? Porque nós temos o arcadismo como um novo classicismo, que é o que a gente chama de neoclassicismo, onde ele tenta retomar as características e trazendo elementos da mitologia grega, da mitologia romana. Então, aí nós temos também lá naquele estilo de época, né, naquele período, uma retomada dos ideais clássicos, então, uma retomada dos textos épicos. Então, é perceptível e é notável que nos textos épicos nós temos a participação do sobrenatural na vida dos humanos. Então, a gente vai perceber que sempre nos textos épicos nós temos a figura do Deus, ou então dos diversos deuses que também contribuem para a vida do ser humano, que muitas vezes determina, às vezes a gente tem um protagonista, um herói que é semideus, porque ele é filho de um deus com uma humana. Então, tudo isso é frequente nos textos épicos, né? É frequente também a mistura de assuntos relativos ao nacionalismo, com esse caráter maravilhoso. E aí eu trouxe para vocês o exemplo de Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, onde a gente tem aí o Luís Vaz de Camões colocando como personagem principal da sua epopeia o povo português, o povo heróico, aquele homem que saiu, que deixou a sua mulher, a sua família, para desbravar aquele mar, né, que era o desconhecido. Então, a gente tem aí uma exaltação de um nacionalismo, né? Claro que exaltando com um caráter maravilhoso. E como eu disse para vocês, nas epopeias, os deuses eles tomam partido e eles interferem nas aventuras dos heróis, muitas vezes ajudando e outras vezes também atrapalhando. Eu tenho para vocês aqui um trechinho da Ilíada, né, de Homero, e é um trechinho que a gente vai ver aquele conflito que foi assim, um conflito épico, o conflito que mais marcou os gregos e os troianos. Então eu vou ler aqui um trechinho para vocês perceberem a diferença que é na escrita desse gênero épico para o gênero lírico. Então, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: grande mortandade feita pelos troianos entre os gregos. Netuno, comovido por esse triste espetáculo, vem em socorro dos navios gregos. O deus do mar desperta a coragem dos dois Ajax e de outros combatentes. Heitor, por sua vez, encoraja as suas falanges. Netuno, irritado pela morte de Anfimanco, prepara aos troianos novas calamidades. O deus excita Idomeneu ao combate. Idomeneu vai buscar em sua tenda Merion, seu fiel escudeiro, e com ele se dirige para a esquerda do exército. Terrível peleja entre os gregos e os troianos. Júpiter favorece aos troianos e Netuno protege os gregos. Os dois Ajax avançam com seu exército ao encontro do herói troiano. A conselho de Polidamas, Heitor reúne todos os guerreiros e dirige a Paris amargas censuras. Os dois irmãos lançam-se à peleja e pretendem levar a perturbação ao centro dos gregos. Ajax, certo por um feliz presságio, recomeça o combate. Horríveis clamores que se elevam de todas as partes. Perceberam aqui, gente, como é diferente? Vocês perceberam o tom desse texto? Nós temos... Ele já inicia o texto falando, né, que houve uma grande mortandade, né, muitas pessoas morreram nessa batalha entre os troianos e os gregos. E aí você lembra daquela questão do cavalo de Troia, né, que a Helena foi... Vocês lembram daquela história do cavalo de Troia, da Helena de Troia, que foi feito um cavalo e foi colocado na cidade, e aí as pessoas pensavam que não tinha nada, de repente o cavalo se abre, várias pessoas, vários soldados saem daquele cavalo de madeira e aí exterminam a cidade. Então, isso aí também é um exemplo da Ilíada, né? do texto épico. Então, a gente tem aqui o Netuno. Observa como o autor ele coloca, o narrador diz que o Netuno, comovido por esse triste espetáculo, vem em socorro dos navios gregos. Então, a gente percebe aí que existe um Deus, o sobrenatural, que está tomando partido de um dos lados. Mas à frente do texto, ele coloca que Júpiter favorece aos troianos e Netuno protege aos gregos. Então, aqui a gente tem claramente um texto escrito no gênero épico. Tranquilinho? Gente, qualquer dúvida, vocês podem falar aí no chat, tá bom?
E a gente fica assim um pouco preocupado em saber se vocês estão entendendo, se está ficando alguma dúvida, se vocês acham que eu estou rápida demais. Vocês podem ir sinalizando aí no chat, tá bom? Se vocês querem que eu diminua um pouco, porque eu, por natureza, falo muito rápido. Mas se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais devagar. Se tiver ficado alguma lacuna, eu posso voltar, tá bom? Olha aí o Hércules, aí um exemplo do gênero épico. Falando aí, o que você acha, Hércules? Tudo bem, então vamos prosseguir. O gênero dramático, né? O gênero dramático, né, essa obra literária em poesia ou em prosa que é feita justamente para a apresentação. Então, aqui no gênero dramático, nós temos duas faces. Observe que eu coloquei aqui uma máscara, que essa máscara, ela tem duas faces, né? A face da comédia, a gente tem a carinha um pouco mais risonha, e a face da tragédia. Então, a tragédia, né, que foi colocado a princípio como uma manifestação de canto, de louvor ao deus Dionísio, que ele se transformava em um bode, assim, de acordo com a mitologia, né? A tragédia, ela apresentava como principais características, gente, o terror, a piedade que despertava no público, esse medo, né? Para os autores clássicos, a tragédia era um dos gêneros mais nobre, mais importante para eles, né? Então, eles consideravam que quando o ator conseguia despertar no seu público o medo, o horror, né? O terror era o mais excelente que o ator poderia fazer. Então, a tragédia ela é marcada por isso, né? Por esse drama, por essa culpa excessiva, por esse horror, por esse medo que se causa no interlocutor, que no caso é o nosso espectador. Nós temos aí como principais autores trágicos, nós temos o Esquilo, o Sófocles, o Eurípides. Então, a gente tem aí várias obras, como Armagedon, como Édipo Rei, como Antígona, né, que é de Sófocles, onde a gente tem marcadamente o gênero dramático, mas na sua extensão colocando como uma tragédia. Agora, a comédia também tem a sua origem nas festas em louvor ao deus Dionísio, só que qual é a origem? Na comédia, eu estou aqui olhando para as máscaras e estou me perdendo. Aqui na comédia, os jovens, eles saíam às ruas, eles saíam fantasiados, né? Vestidos de animais, vestidos de pessoas, batendo assim de porta em porta, pedindo prendas, brincando com os habitantes da cidade. Era justamente essa a intenção, trazer o riso, trazer aquilo que era mais leve, enquanto a tragédia era mais pesado, marcava e gostaria de interferir no interlocutor com o horror, com o medo, né, com o ódio, a comédia trazia essa leveza, né? E muitas vezes também colocada pela essa questão do escárnio, né? De trazer uma crítica também subjetiva. Então, a tragédia, ela contava a história de deuses que interferiam na vida dos heróis, né? E já a comédia, ela falava de homens comuns, né? Daquele dia a dia. Então, gente, são duas faces de uma mesma moeda. Tanto aqui a tragédia como a comédia marcam características do gênero dramático. Hoje em dia, nós temos o gênero dramático como sua base nos cinemas, nos teatros, nas televisões, nos programas televisivos. Inclusive, nós temos, não sei se ainda tem, mas antigamente tinha na Rede Globo, programas só voltados para a comédia. Era sábado à noite, tinha o Sai de Baixo, que passava no domingo, tinha o Cacete e Planeta, né? Que também, se eu não me engano, era um dia de terça-feira, isso faz tanto tempo, que traz também essa questão da comédia, mas um pouco mais com sarcasmo, um pouco mais com uma crítica social, tá? Mas isso ainda está vivo na nossa sociedade de hoje. E o que pauta, o que permeia tudo isso é esse diálogo,
né, que vai fazer com que justamente essa comunicação, aquilo que se está passando, continue vivo, continue sendo expressivo. Então, os textos escritos para serem representados, eles sempre vão possuir aquelas instruções à parte, né, que vão marcar aquilo que deve ser dito pelo diretor, aquilo que deve ser dito pelo ator. Se vocês lembrarem, vocês vão perceber isso. Nós vamos ter sempre assim, entre parênteses, assim, agora João sai, faz cara de choro, aí tem dizendo o que ele deve fazer. Então, esse aí é o texto dramático, é aquele que é colocado para ser encenado. Então, eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. O gênero dramático é aquela obra que pode ser em poesia ou em prosa, feita para representação, que serve para ser encenado. Agora, dentro do gênero dramático, nós podemos ter textos que se enquadram dentro da tragédia e textos que se enquadram dentro da comédia. Tranquilo isso aí? É essa ramificação. Então, só para a gente consolidar aquilo que a gente estudou nesse primeiro capítulo. Então, existem três gêneros líricos, três gêneros que são o gênero lírico, o gênero dramático e o gênero épico. Não há um texto que só tenha gênero lírico, não há um texto que só tenha gênero épico, e nem um texto que só tenha gênero dramático. Existe uma predominância de determinados gêneros. No gênero lírico, nós temos o quê? A expressão de um sentimento, né? A expressão do sentimento daquele eu lírico, das emoções, dos seus pensamentos, daquilo que ele vivencia. No texto épico, nós temos aí o retrato, né, da vida de um herói, dos feitos que ele fez, que pode ser um retrato de algo histórico, de algo que aconteceu ou de algo imaginário. No também gênero épico, nós temos a figura dos deuses que interferem positivamente ou não na vida desse herói, e há sempre um elevo, há sempre uma predominância de ressaltar as características desse herói. O gênero dramático já é um texto escrito em prosa ou em poesia que serve para ser representado e que pode ser ainda subdividido em dois, na comédia e na tragédia. Tranquilo, gente? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai prosseguir para o próximo assunto da aula. Alguém tem alguma dúvida? Tem algum comentário a fazer? Ótimo. Então, sendo assim, nós já finalizamos o nosso primeiro assunto. Como vocês vão perceber, gente, essa unidade 3 é uma unidade mais leve do que as outras unidades. Eu tentei fazer com que as nossas duas primeiras unidades realmente concentrassem um volume maior de assuntos e de grau de dificuldade. E na unidade 3, que a gente conseguisse um pouco, entre aspas, aí, relaxar um pouco. Então, é a parte, digamos assim, mais fácil de ser entendida da disciplina, com os assuntos, assim, um pouco mais leves. Então, por isso que foi bem tranquila essa questão dos gêneros literários que a gente viu aí. E nós vamos para o nosso último assunto da aula, que é a periodização literária. Então, gente, quando a gente vai falar de periodização literária, a gente tem que pensar em algumas coisas. A gente tem que pensar, primeiramente, que existe uma relação entre a literatura e a história. E essa relação é uma relação muito intensa e é uma relação muito limítrofe. Mas é preciso sempre que a gente lembre que existem diferenças. História é história, literatura é literatura. Então, o que o Aristóteles pensava a respeito disso? A gente sempre coloca o Aristóteles e o Platão porque eles são, digamos assim, os pais dessa filosofia moderna, também da clássica, que nos traz base para o ensino da literatura, né? Para a ciência de ensino da literatura, que é isso que nós estamos estudando aqui. Então, para ele, o historiador, ele só poderia falar a respeito daquilo que aconteceu, a respeito dos pormenores do passado. Por outro lado, o poeta falaria sobre o que poderia acontecer e, assim, poderia lidar com os elementos universais. E essa diferença, gente, ainda hoje é aceita. Lembram que eu falei para vocês a respeito de mímese e verossimilhança, né?
A mímese é aquela imitação da realidade, é aquela representação da realidade. Então, trocando em miúdos aquilo que o Aristóteles falou, qual é a distinção que ele faz entre o historiador e o literato, entre o historiador e o poeta? O historiador é aquele que dá conta da realidade, da transmissão da realidade, dos fatos, dos acontecimentos que de fato aconteceram. Mas o poeta, o literato, não. Ele traz uma representação dessa realidade. Aquele personagem João, que casou com a Maria, que foi morar nos Estados Unidos, que morreu aos 50 anos em um desastre de avião, não necessariamente existiu. Aquele cenário, aquela história, não necessariamente aconteceu, mas ela está próxima do real. Ela poderia ter acontecido. É o que a gente chama de verossimilhança. Então, vocês precisam chegar em um texto literário e vocês precisam esclarecer isso aos seus próximos alunos, né, os seus possíveis alunos, que quando a gente chega em um texto literário, quando a gente chega em uma poesia, em uma crônica, em um romance, seja o que for, a gente não chega lá com os olhos de um historiador querendo encontrar a realidade. Nós chegamos ali com os olhos de alguém que vai perceber uma representação da realidade. Então, quando vocês, por exemplo, estão assistindo a um filme, a uma minissérie que é baseada em história real, a gente tem ali não a história real, mas uma representação, uma encenação, um texto que foi criado a partir da história real. Então, ali pode ser que a gente encontre elementos, pode ser que a gente encontre diálogos, pode ser que a gente encontre cenários, viagens que de fato não aconteceram, mas que estão próximas, que são verossímeis. Não aconteceram, mas poderia ter acontecido, e dentro daquela realidade interna faz sentido. Tranquilo, gente? Então, essa é a diferença entre história e literatura. Há uma livre sucessão linear da história, né? A trama ela poderia ter diferentes unidades. Isso não significa dizer que os acontecimentos e os personagens históricos não poderiam aparecer na tragédia, porque nada impede que algumas das coisas que realmente aconteceram pertençam ao tipo das que poderiam ou teriam probabilidade de acontecer. É isso que ele está dizendo, que em um texto literário há uma sucessão que é linear. Né? É como se houvesse uma relação de causa e consequência. Os personagens que são personagens históricos, quando a gente está falando também, lembra que eu falei para vocês que tanto no gênero épico como no gênero dramático, a gente pode ter a representação de um personagem que de fato aconteceu, mas aquela sucessão de acontecimentos que está sendo passado ali através daquele texto pode ter acontecido, que é o que ele coloca aqui, pode ter acontecido ou não pode ter acontecido. Mas o fato dele estar ali não impede de ter acontecido, não impede daquilo se transformar em uma ficção. Paul Vine, que é um historiador, e ele vai trazendo essa questão da história com a literatura, ele vai definir esses eventos, esses acontecimentos que são palco não só da história, mas também da literatura, e vai diferenciar os fatos físicos de eventos humanos, alertando para que a consideração de um fato como evento se dá porque existe o julgamento de que o próprio fato é interessante, sendo este fato repetitivo um pretexto para a elaboração de uma lei. Ou seja, um fato que aconteceu, algo, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai ler uma obra a respeito do suicídio do Getúlio Vargas. Houve um fato, não é? Esse fato físico ele vai ser diferenciado na narrativa de um evento, de uma reelaboração daquele próprio fato. Então, há uma reelaboração daquele fato. Quando alguém que não é, por exemplo, que não está com a responsabilidade, que não está envolvido na tarefa de trazer a realidade, de trazer de fato o que aconteceu, por exemplo, como um jornalista, quando alguém que é um literato olha para aquele evento, para aquele fato
que é A Morte do Getúlio Vargas, ele vai fazer uma releitura. E ele pode, por exemplo, em uma obra literária, acrescentar eventos, acrescentar elementos ou retirar elementos. Por quê? Porque ele está fazendo uma elaboração, uma reelaboração daquele acontecimento. Ele não está encarregado de transmitir a verdade. Quem estaria encarregado de transmitir a verdade seria, por exemplo, um jornalista que estivesse cobrindo o fato. Ele está ali para fazer uma representação da realidade, uma representação ficcional que pode, inclusive, ser baseada em um personagem histórico, em algo que de fato aconteceu. Então, existem lacunas que muitas vezes podem ser silenciadas, que muitas vezes podem deixar como se o autor fingisse que não soubesse daquela lacuna, que existe também, o que ele coloca aqui, que são critérios de seleção daquilo que vai ser lembrado. Por exemplo, por que a gente não ouve muito falar a respeito do suicídio de Getúlio Vargas? O que tem por trás disso? Né? O que tem, quais são os interesses por trás disso? Então, existem lacunas e existem critérios de seleção. E isso aqui, gente, vai cair justamente na ideia de cânone literário, que é algo que eu quero que vocês... Eu não gostaria que vocês deixassem de ler aquele texto, Uma Elegia para o Cânone, que é um texto complementar do Harold Bloom. Porque esse cânone, essas lacunas, esses critérios do que vai ser lembrado, do que vai ser colocado, isso vai determinar o cânone. Então, o que é um cânone literário? O cânone é aquele conjunto de livros que são considerados como referência de uma determinada cultura, de um determinado período, de um determinado estilo de época. Então, isso realmente tem a ver com escolhas. Escolhas que são feitas que determinam que determinado livro entre em um cânone e outro livro não entre. Por exemplo, nós temos aqui a autora Maria Firmina dos Reis. Por que ela não entra no cânone literário? O que tem na sua obra que diferencia a obra dela das outras obras do mesmo período? Será se o valor que é atribuído a essa obra, de fato, é um valor que é atribuído só à obra, ou o fato dela ter sido uma escrava, ou o fato dela ser uma mulher que é silenciada? Então, tem questões que envolvem, que são muito pertinentes a essa ideia de lacuna, de critério de seleção. Por exemplo, os textos pós-coloniais, os textos de Moçambique, de Angola, né? Por que eles não estão no cânone? A gente diz que eles estão à margem do cânone. O que é estar à margem? A margem é aquilo que é periférico, é aquilo que não faz parte do central, que seria o cânone literário, aquilo que é colocado como os melhores livros, os melhores representantes do modernismo no Brasil. Que critérios são esses? Será se são apenas critérios literários? Não tem critérios excludentes ali dentro? Então, são essas questões que vocês também precisam refletir, especialmente quando vocês estiverem lendo esse texto, A Elegia para o Cânone, do Harold Bloom. E isso tem a ver com essa questão de história, isso tem a ver com essa questão de evento, isso tem a ver com essa questão de considerar um evento superior ao outro. Então, existe uma relação de valoração entre as obras literárias, que vocês vão perceber isso claramente. Por que determinada obra vai para o cânone, para aquele conjunto de obras que é considerado o máximo, o melhor, e outra obra não vai? Então, são coisas que vocês precisam refletir e que vocês vão conseguir fazer isso a partir dessa disciplina, nas próximas disciplinas de literatura. Então, vamos prosseguir. Os estilos de época, né? A gente vai perceber que quando um literato, quando um autor ele escreve um texto, isso é permeado do seu estilo individual, que é a forma com a qual esse indivíduo ele se relaciona com ele mesmo, a forma como ele escreve, as escolhas textuais que ele faz, as escolhas de suas figuras de linguagem, o lugar de onde ele fala, isso também interfere muito
né? Qual é o lugar, qual é a posição que ele fala. A gente consegue perceber, por exemplo, em textos poéticos, que nós temos textos escritos onde a gente consegue perceber que é escrito por um homem, mas o eu lírico é feminino, ou seja, aquele que sente aquele poema, aquele que está transmitindo aquele sentimento é uma mulher. Ou então a gente tem um texto escrito por um adulto, mas aquele sentimento é de uma criança. Vamos imaginar, por exemplo, lembrar, na verdade, daquela poesia do Toquinho Aquarela, né? Onde ele coloca numa folha amarela, desenha ou numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. E aí ele vai trazendo ali o imaginário de quê? O imaginário de uma criança, não é verdade? Mas quem é que escreve? Quem escreve é um adulto, é o Toquinho. Mas aquele sentimento, aquela experiência está sendo transmitida por uma criança. Então, a gente tem uma amálgama no texto, uma mistura entre o estilo individual e o estilo de época. O que é esse estilo individual? É como eu acabei de dizer para vocês, são essas obras do mesmo autor em que estão impressas a sua forma de expressão, as suas influências, as suas tendências, né? A gente vê, por exemplo, que tem autores que fazem a sua própria divisão. Então, autor, por exemplo, como Carlos Drummond de Andrade. O Drummond, ele escrevia tanto poesias como textos em prosa. Então, nós temos onde ele mesmo faz essa diferença entre os seus textos poéticos e os seus textos em prosa em formato de crônica, por exemplo. Então, há um estilo individual, uma forma individual muito particular de escrita, tanto da poesia como do texto em prosa. Mas existem também os estilos de época. O que é isso? O estilo de época é aquela maneira de ver o mundo que vai marcar vários autores que estão inseridos em um determinado contexto histórico-cultural. Então, vamos pensar, por exemplo, no estilo do realismo. Gente, isso aqui é uma divisão didática. Eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, se eu não me engano, uma linha de tempo onde a gente vai perceber essas escolas literárias. Isso é uma divisão didática no sentido de dizer assim, que hoje começou o realismo e amanhã já vai começar o naturalismo ou depois o pré-modernismo. Não é assim, né? É claro que não é assim de forma tão marcada, mas o que acontece? Os estudiosos, a ciência da literatura, o que faz? Faz o quê? Percebe que autores são esses que viveram nesse mesmo contexto histórico, cultural, temporal, como eles escreveram de forma parecida, utilizando temas similares, utilizando técnicas similares, sendo influenciados por determinados conceitos, e aí juntam eles, esse conjunto de autores, em um período literário, em um determinado estilo de época. Vocês entenderam? Então, por exemplo, os textos realistas e os textos naturalistas. Nós temos aí textos escritos no final do século XIX, nós temos textos marcados pelo cientificismo, pelo determinismo, né? Nós temos ali uma linguagem mais realista, uma linguagem mais objetiva, que vai contrastar com o romantismo, que é a escola literária anterior, onde a gente tem uma subjetividade, onde a gente tem uma linguagem mais indireta, um uso mais de figuras de linguagem. Já o realismo e o naturalismo não, é uma linguagem mais direta, marcada pelo determinismo, pelo cientificismo, até mesmo pelo animalismo, no caso do naturalismo. Se tiver que falar de sangue, o naturalista fala, se tiver que falar de vômito, ele fala. Então, assim, há características que são similares, autores que escrevem porque estão marcados por aquele contexto histórico-cultural, porque isso também faz parte da literatura. Os literatos, eles não representam, aliás, eles não falam da realidade, mas eles representam a realidade que vivenciam. Então, é claro que o contexto histórico, é claro que o contexto social, é claro que o contexto cultural daquela época vai marcar aquele indivíduo, porque nós somos seres sociais e nós somos seres que somos marcados pela época que nós vivemos.
né? Nós vamos falar, e o Stuart Hall fala a respeito disso, dessa identidade do ser na pós-modernidade, que é uma identidade que está em constante modificação, porque o que nós somos hoje, nós não éramos há 5 anos atrás. Por quê? Porque nós estamos sempre em constante amadurecimento, estamos em constante crescimento, nós estamos constantemente vendo a realidade de forma diferente. Então, esse estilo de época é justamente isso, é a maneira como aquele conjunto de autores percebeu que está inserido em um contexto histórico, cultural, social, percebe aquela realidade e escreve de forma, digamos, parecida, análoga, semelhante. Tranquilinho? Todo mundo entendeu, pessoal, a diferença entre estilo individual e estilo de época? Eu espero que tenha ficado aí claro para vocês. Então, os estilos de época, a periodização literária, o cânone, são questões assim muito caras, muito importantes, muito abordadas pela história da literatura, pela ciência que estuda a literatura, que é justamente essa disciplina que vocês estão tendo agora de introdução. A crítica tem por função a caracterização da obra através da distinção e análise de elementos que compõem e identificam sua diferença. Então, existe uma ciência, que é a ciência da literatura, que vai justamente estudar essa distinção, que vai analisar esses elementos que vão compor, que vão identificar uma determinada obra, e é justamente essa análise que faz, por exemplo, uma obra entrar em um cânone e uma outra obra não entrar num cânone. É claro que sob o olhar de determinado lugar social. Né? Então, esses critérios que fazem, por exemplo, o Cortiço, o Mulato, de Aloysio de Azevedo, ser colocado dentro do realismo e, por exemplo, o Guarani, de José de Alencar, ser colocado lá dentro do modernismo, porque são contextos históricos, culturais, há uma marca temporal diferente. Além de uma marca temporal diferente, há uma maneira de ver o mundo de forma diferente. Por isso que a maneira como o romântico, como o escritor, que é colocado como romântico, o Joaquim Manuel Macedo, o José de Alencar é colocado como um escritor romântico, apesar de que José de Alencar também tem uma obra que é A Senhora, que tem um pezinho lá no realismo, mas ele é colocado mais como um romântico, é diferente da forma como o Aloysio de Azevedo vê a vida, vê o mundo, porque ele também está marcado por esse contexto histórico-cultural. Eu espero que tenha ficado claro, tá, gente? Então, a crítica biográfica, ela corresponde ao autor, né? As críticas deterministas e sociológicas vão observar a sociedade, as críticas formalísticas, estilísticas, o neocriticismo, o estruturalismo, a hermenêutica, a psicanalística vai observar o texto, e as críticas impressionistas e a estética da recepção vai trabalhar com o leitor. Então, se vocês lembrarem, isso aqui que eu coloquei com vocês casa muito com aquele texto, com aquele conteúdo lá da unidade 1, onde eu coloco para vocês as principais linhas de estudo da ciência da literatura. Vocês estão lembrando? Então, isso casa justamente com isso. Aquelas linhas de estudo da literatura, elas veem o texto, elas estudam o texto, elas analisam o texto por um viés diferente. Muitas vezes analisando o autor, outras vezes analisando a sociedade, outras vezes analisando esse leitor, outras vezes analisando o texto em si. Então, o domínio Proença Filho, ele afirma que um estilo vai emprestar fisionomia própria e inconfundível a cada época, o que se traduz em características comuns aos vários representativos desta mesma época. É isso que a gente acabou de falar. O estilo de época vai trazer uma fisionomia, uma cara, um esqueleto, uma forma de se escrever para aquela época. Como era a escrita dos modernistas, dos pré-modernistas, especialmente do Brasil, influenciados aí pela Semana de Arte Moderna de 22. Como era a escrita dos parnasianos, que eram extremamente preocupados com a forma de se escrever, com a seleção dos versos, com a presença de rimas raras,
né? Eles se esmeravam para construir textos que eles consideravam excelentes, sobre um viés mais estrutural, sobre um viés mais tradicional. Então, é justamente esse estilo que o Domínio França coloca aí, elabora esse conceito, que vai trazer características que são próprias àquele estilo de época e que, ao mesmo tempo, são comuns àqueles autores que escrevem dentro daquele estilo de época. Então, cada autor vai apresentar características particulares e também características genéricas que o ligam a outros autores do mesmo momento histórico. E, por fim, eu trago aqui para vocês uma linha, uma periodização da literatura brasileira. Na literatura brasileira, a gente separa em duas grandes eras, a era colonial, que corresponde ao período que o Brasil ainda estava sob o domínio de Portugal, e a era nacional. Então, na era colonial, nós temos o quinhentismo. O quinhentismo é aquele texto que foi escrito com aquelas cartas, né, de Pero Vaz de Caminha, aquelas cartas de descobrimento do Brasil. A gente nem diz ainda que existia um sistema literário aqui na era colonial, porque para haver um sistema literário é necessário que a gente tenha a figura da obra do leitor, né? E desse sistema que vai transmitir, que vai divulgar essa obra, e a gente ainda não tinha isso. Então, no quinhentismo, nós temos aqui aqueles textos iniciais, aquelas cartas de descobrimento, as cartas dos navegantes que chegaram aqui ao Brasil. Nós temos o barroco, né, que é aquele texto ali que é influenciado pela dubiedade, aquele homem que, ao mesmo tempo, quer agradar a Deus, mas quer também vivenciar as suas próprias emoções, ele quer fazer o que ele quer. Então, a gente vê aí uma dubiedade, a gente tem a questão do claro e do escuro, né? Então, nós temos aí o padre Antônio Vieira sendo expressivo aí do barroco no Brasil. Nós temos o arcadismo, você vai perceber que sempre uma escola literária ela vem quebrando, ele vem rompendo com a outra. Então, se o barroco é muito voltado para a emoção, já o arcadismo é mais voltado para a razão. Aqui a gente tem no arcadismo a retomada dos valores clássicos. A gente até chama também de neoclassicismo. Então, a gente tem aí o poeta com a figura de sendo um pastor, algo bucólico, onde ele tem aí uma musa inspiradora. A gente tem aí a prevalência da razão, nós temos aí a prevalência da figura campestre, né? Nós temos expressões em latim que são muito fortes aí no arcadismo, como o carpe diem, como o fugere in urbe. Então, há sim aí no arcadismo um incentivo ao poeta a aproveitar a vida ao lado da musa inspiradora dele, daquela pessoa que ele ama. Já é o contrário do barroco, né? No barroco, esse homem ele é dividido entre o sentimento de querer agradar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus e também de querer, muitas vezes, fazer sua própria vontade. O homem árcade já não tem isso. O romantismo já traz novamente essa questão da emoção, né? Nós temos um homem romântico aí com um sentimento exacerbado, né? Há um sentimentalismo, há também a figura de no caso do Brasil, a identificação de um herói nacional. Então, coloca-se o índio, por exemplo, em José de Alencar, no texto Guarani, ele coloca o índio como o nosso herói, como aquele que vai compor a identidade nacional, aquele que é a figura máxima do brasileiro. Aí depois nós temos realismo, naturalismo, parnasianismo, que aconteceram meio que aí ao mesmo tempo, realismo e naturalismo na prosa, e parnasianismo na poesia, onde a gente tem esse homem que já está um homem assim mais moderno, com a cabeça mais aberta, ele já é marcado aí pelas grandes teorias científicas e tecnológicas que estão começando a surgir. Então ele é marcado pelo determinismo, ele é marcado pelo animalismo. Então a gente tem aí um homem que está explorando as múltiplas realidades que ele vive. Nós temos a industrialização, o início da globalização. Então a gente tem as revoluções industriais. Então é um homem que é extremamente envolvido por esse cenário. Depois nós temos o simbolismo, que também trabalha mais especificamente com a poesia, né? Uma poesia mais musical, uma poesia também mais voltada
para a emoção, para o extrapolar da emoção do ser humano, e a partir daí, com o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, que é o que a gente está vivenciando até hoje, nós temos aí uma ruptura, uma quebra com os paradigmas tradicionais, onde a gente tem textos que trazem temas extremamente diversos, temos textos que trazem uma forma de escrever nunca vista antes. Na poesia, nós temos a questão dos versos extremamente livres, nós temos a poesia concreta. Então, você observa, pessoal, que existem aqui períodos literários onde os autores que escreveram ali mais ou menos naquele mesmo tema, naquele mesmo tempo, que são marcados por aquele cenário, por aquele contexto histórico-cultural, eles são colocados dentro desse período, que é o que a gente chama de estilo de época. Então, por mais que ele tenha o seu estilo individual, por mais que aqui, por exemplo, no romantismo nós tenhamos vários autores românticos, esses autores eles estão dentro do estilo de época romantismo, mas cada autor tem o seu estilo individual, a sua forma individual de escrever. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Esse era o conteúdo que a gente tinha que trazer para vocês. E aí, antes de prosseguir, mostrando as atividades que eu vou pedir nessa unidade 3, eu gostaria de saber se ficou tudo esclarecido, se vocês têm algum comentário a fazer. Se não tiver, a gente vai prosseguir. Eu quero que vocês aqui na unidade 3, vocês respondam a essa pergunta aqui, que diz assim: na literatura, os estilos de época representam um conjunto de procedimentos estéticos que caracterizam a produção literária de determinado período histórico. Explique por que a compreensão desse conceito é importante para a divisão do estudo literário em períodos. Então, eu quero que vocês justamente façam essa explicação dessa compreensão do que é o estilo de época e por que isso é tão importante para a divisão desse estudo literário em períodos, ok? Então, essa é a nossa atividade 2, e aí a gente finaliza as atividades. E a atividade ENAD é essa daqui, onde nós temos 5 questões, né? Que eu peguei de ENADs anteriores, tá? Tanto de ENADs anteriores quanto de provas de concursos, com questões que trazem um assunto que nós estudamos em toda essa disciplina. Então, vocês vão respondê-las. Eu gostaria que vocês, de fato, respondessem, porque isso é um treino para que vocês possam perceber o que vocês aprenderam, onde é que ficou as dúvidas de vocês, para que vocês tenham um objetivo maior do que receber um certificado, né? Porque mais do que a gente receber o certificado, é a gente, de fato, aprender. Porque tem tanta gente aí que tem certificado, mas não tem a competência, né? Então, a competência ela é adquirida com o estudo, a competência é adquirida com a análise, a competência é adquirida com o esforço. Então, é isso que eu quero. Essas questões são de fácil acesso, vocês vão conseguir, por exemplo, encontrar o gabarito delas. Mas eu não gostaria que vocês fizessem isso. Eu gostaria que vocês lessem, que vocês marcassem, que vocês analisassem as questões, porque vocês estão se preparando para algo maior, que eu costumo sempre dizer. Certificado todo mundo tem, mas competência poucos têm. E a competência se dá com suor, com esforço, não é assim facilmente que a gente consegue. Então, essa é a nossa atividade ENAD, tá? É uma atividade realmente que vai simular a prova que vocês vão fazer no ENAD no fim do curso de vocês. Então, gente, era isso. Eu agradeço a todos que conseguiram estar presentes na aula. E aí a gente está aí à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Qualquer coisa vocês podem falar com os tutores, e aí que os tutores fazem essa intermediação aí comigo. E eu desejo a vocês uma boa execução da disciplina. O relatório, vamos lá. Eu até coloquei aqui. O relatório, nós temos aqui algumas orientações, né? Que justamente isso aqui está lá na plataforma de vocês, tá bom? O que em suma eu quero que vocês façam?
vocês vão reler o plano de ensino, vão reler o plano de trabalho, e vocês vão fazer um relatório descritivo crítico. O que é isso? Vocês vão relatar o que vocês aprenderam na disciplina. Só que, para isso, eu tenho algumas orientações, que são essas. Primeiro, vocês vão apresentar pelo menos um assunto estudado em cada unidade. Então, na unidade 1, vocês vão escolher pelo menos um. Professor, eu quero fazer 2. Tudo bem, mas você vai escolher pelo menos um. E o que você vai fazer? Você vai fazer uma resenha, ou seja, você vai ler, você vai compreender, com as suas palavras você vai dizer aquilo que você entendeu daquele conteúdo. E vai fazer também uma análise crítica. Como assim? Como aquele conteúdo ele pode ser importante para a tua formação? Como aquele conteúdo foi importante para o entendimento da disciplina? Então, pelo menos um de cada unidade. Então, no texto de vocês tem que ter pelo menos um assunto da unidade 1, pelo menos um assunto da unidade 2, pelo menos um assunto da unidade 3, tranquilo? Então, o que tem que ter nesse teu relatório? A introdução, onde você vai colocar a importância da disciplina para a formação do curso, vai descrever aquilo que vai ser falado no restante do texto. Depois, você tem que ter o quê? Desenvolvimento, onde você vai fazer essa síntese analítica de pelo menos um conteúdo. E as considerações finais, que é a sua conclusão, uma breve conclusão. Você vai dizer que assina esse relatório, foi tratado os assuntos tais, isso foi importante por isso, por aquilo. Você pode também dar uma sugestão para melhoramento da disciplina, né? Você vai fazer a conclusão final. E você vai colocar as referências. Lembrando que as referências, você vai colocar aqui, nesse capítulo de referências, aquilo que você citou. Então, se você tiver feito alguma citação no teu texto, você vai trazer isso para referências, tá? Por exemplo, se você tiver usado, sei lá, Marisa Lajolo, então você vai colocar Marisa Lajolo, vai colocar o autor, tudo isso de acordo com a ABNT. Então, é isso aqui que vai ser o relatório de vocês. Lá na plataforma também tem um modelo. Vocês já podem baixar, fazer o download e escrever aqui dentro desse próprio modelo. Então, o título do trabalho, que vocês podem dar, sei lá, relatório final da disciplina, introdução à teoria geral da literatura. Ou então, passeio pela teoria geral da literatura. Você que vai dar o título do seu trabalho. Vai colocar a cidade, o estado, o mês e o ano, né? Aí o que você vai colocar? Aqui na segunda página, na folha de rosto, aí tem o nome do aluno. É só seguir o que tem aqui. Aí a gente tem aqui mais algumas especificações que eu coloquei basicamente aquilo que eu já tinha falado. Então, a introdução, você tem que escrever no mínimo 15 linhas. Professora, eu posso fazer 30? Pode, é no mínimo 15. Eu posso fazer 10? Não, é no mínimo 15 para a introdução. Onde você vai apresentar a importância da disciplina para a sua formação, as impressões sobre a disciplina, você vai colocar os conteúdos que vão ser descritos no relatório, os conhecimentos que foram adquiridos. O desenvolvimento é no mínimo 30. Eu posso fazer 60? Pode, mas é no mínimo 30. Aqui no desenvolvimento, você vai apresentar a síntese analítica de pelo menos um conteúdo de cada unidade. E as considerações finais, você vai apresentar de modo resumido tudo o que foi discutido, né? E vai explicitar o que foi possível aprender com esse relato estudo. E, por fim, você vai colocar as referências bibliográficas. Aqui, gente, nas orientações, eu até falo que tem que ser de 3 a 5 páginas, que o relatório deve conter no mínimo 3 páginas e no máximo 5. É um relatório, não é uma monografia, né? Então, no mínimo 3 e no máximo 5. Aí você tem que seguir essas referências, essa orientação aqui. Letra, Arial ou Times, tamanho 12, o espaçamento de 1,5, o recuo na margem esquerda e superior já está aqui, 3 e 2, o recuo de parágrafo, 1,25, citação direta com recuo, você faz 4 centímetros o recuo, se a citação for direta e com mais de 3 linhas, utiliza o tamanho 10, né? O texto deve ser justificado, elaborado nas regras da ABNT, e assim por diante. Então, aqui vocês têm 2 documentos importantes, que é o documento da
a orientação e o documento do modelo do relatório. Então, é isso. Tudo ok. Então, gente, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Nós encerramos os nossos encontros da nossa disciplina.